Bom dia! Vamos dar início ao nosso devocional número 12 e que ele possa ser uma bênção para as nossas vidas e para a vida dos nossos amados que estão buscando, nesse momento, acalmar as suas almas. E aproveitando esse tempo que o Senhor tem nos ensinado a como confiar nele. Então, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja sobre todos nós nesses dias. Nosso devocional de hoje, ele tem como tema Florescendo no Conhecimento do Seu Caráter. Ontem nós tivemos aprendendo sobre florescendo no nosso conhecimento a respeito de Deus. Hoje é florescendo no conhecimento do seu caráter. Juntamente com aprender a ouvir a sua voz, como ouvimos ontem, e também estar com ele, nós também devemos conhecer o seu caráter, pois o seu caráter nós precisamos conhecer para que possamos confiar nele. Ninguém confia em pessoas sem caráter. E à medida que nós vamos passando os nossos dias e experimentando no nosso relacionamento com Deus e a forma como Ele vai intervindo na nossa vida diária, nas nossas necessidades, nós vamos conhecendo mais o caráter do nosso Deus. E assim nós podemos confiar. A Bíblia, ela revela para nós todos os aspectos da natureza. E a própria natureza revela a confiabilidade e também nos convidam a confiar nele. A natureza revela a confiabilidade do nosso Deus. E quando nós a observamos, ela nos convida. Confie no seu Criador. Hoje falarei sobre alguns aspectos a respeito do caráter de Deus que nós devemos aprender e nos apegar nesse processo de florescimento. Nós falamos numa devocional anterior que a estratégia de Satanás é roubar do nosso coração a confiança em nosso Deus. E ele não muda. Quando ele seduziu Eva com as suas palavras, o primeiro item que ele atacou é sobre se Deus realmente estava falando a verdade. Então, a primeira coisa do caráter de Deus que nós precisamos aprender, porque já fomos contaminados por uma desconfiança, por uma incredulidade a respeito de Deus, da sua palavra. Primeira coisa, irmãos, Deus não mente. Nós precisamos entender isso. Deus não mente, ele não é um homem para que possa mentir. Na carta de Paulo a Tito, Paulo se apresenta como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E ele diz: escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Escreva isso a Tito, meu verdadeiro filho na fé. A vida eterna, a promessa da eternidade, da vida eterna, que foi enviada a nós, sendo ele Jesus, foi uma promessa que nos foi dada por Deus antes dos tempos eternos. E nós precisamos confiar para fundamentar a nossa fé em Deus e na obra preciosa de Jesus. Paulo está dizendo a Tito que as minhas
credenciais se baseiam em promessas que não podem ser quebradas, pois foram feitas por um Pai que não mente e um Deus que não quebra as suas promessas. Nós podemos confiar em Deus. Podemos ter sido, muitas vezes, ludibriados, enganados por pessoas, até mesmo por pessoas íntimas que deveriam cuidar e nos proteger. Mas nós precisamos entender que as promessas que nós temos na palavra de Deus são de alguém que não mente, mas que cumpre todas as suas palavras. Deus possui apenas verdade em si mesmo. Ele não consegue mentir e nem enganar, porque não faz parte da sua natureza. Tudo o que ele diz e faz é completamente confiável. Nós podemos descansar nosso coração, pois ele se manifesta na terra em Jesus como a própria verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, a própria verdade se manifestou na terra para nos dizer que Deus, o nosso Deus e Pai, ele é totalmente confiável, porque nele habita a verdade e ele é a própria verdade. Este aspecto da natureza de Deus é difícil de compreensão para nós, porque nós mentimos, nós enganamos, nós iludimos a nós mesmos e também aos outros. E inconscientemente nós acabamos transferindo isso para Deus, achando que ele faz a mesma coisa. Duvidamos de suas promessas, nós somos incrédulos quanto ao interesse de Deus a respeito do nosso bem-estar. Uma das grandes disciplinas da confiança é levar os nossos pensamentos de dúvida e de incredulidade cativos em obediência a Deus. Em 2 Coríntios 10:5 diz exatamente isso, que levemos cativos em obediência a Cristo os nossos pensamentos, porque ele é a própria verdade. E é ele que retira, pelo poder da sua palavra, qualquer dúvida ou qualquer raiz de incredulidade. Nós precisamos levar as nossas dúvidas e a nossa incredulidade cativo em obediência a Cristo, como ele nos diz, e obrigar a nossa imaginação a se alinhar à verdade do caráter de Deus. Aquele que prometeu, ele não mente. Então não importa os nossos altos e os nossos baixos, as nossas viradas, os nossos recuos, ele nos leva a passar através do seu processo e nós podemos confiar que a sua palavra é verdadeira. Não somente temos um Deus que não mente, mas também um Pai que é perfeito. Um dos sinais de que ele é um Pai perfeito foi ensinado por Jesus e que ele nos dá presentes bons. Quando nós lemos Lucas capítulo 11, versículos de 11 a 13, nós temos aqui: pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca ele encontra, e quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas capítulo 11 fala a respeito de que Deus tem um interesse peculiar e particular em nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. E como filhos, ele é um Pai que cuida, que zela
pelo nosso bem-estar. Da mesma forma, nós temos também Tiago. Tiago escreveu assim: toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, porque o nosso Deus, ele não muda. Você nunca vai precisar desconfiar de um presente de Deus na sua vida, porque tudo que Deus nos dá são boas, são dádivas perfeitas. A palavra de Deus fala que o Senhor faz com que todas as coisas que nos aconteçam contribuam para o nosso bem segundo o propósito que Ele tem de nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho. Entendendo ou não, compreendendo ou não, nós precisamos entender que Deus é um Deus soberano e que sabe o que é melhor para nós. Nosso Deus, ele é incondicionalmente amoroso e ele é bondoso. E repetidamente ele nos convida a estar mais perto dele. Nossa capacidade de vê-lo, de ouvi-lo, de receber o seu amor e a sua bondade, nos faz crescer e naturalmente vai nos levar a confiar mais nele. Davi nos diz no Salmo 13, versículo 5, ele nos diz: eu, porém, confio em teu amor leal, e o meu coração se exulta em sua salvação. Nós já aprendemos que o amor de Deus, ele é leal. E hoje nós aprendemos que Deus não mente. Aquilo que ele promete, ele cumpre. E ele é um Pai amoroso, bondoso e generoso, que tem prazer em dar bons presentes, em dar dádivas, ser dadivoso. Mas nós precisamos buscá-lo, nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos buscar a nossa intimidade, a nossa dependência nele, para que possamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amanhã nós estaremos estudando então mais um aspecto do caráter de Deus em que nós podemos confiar. Nós precisamos entender que o nosso Deus é totalmente confiável. Que Deus abençoe cada um de vocês e que Deus continue construindo um sistema de raízes forte, fortalecidos na intimidade e na dependência e na confiança de que Deus é um Deus que não mente, mas que cuida e que tem prazer em dar boas dádivas aos seus filhos. Que Deus os abençoe e até amanhã.